Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao início desse projeto que eu venho trabalhando e desenvolvendo há algum tempo. Um projeto que ganhou força, forma e vida no final deste ano de 2023 e que eu trago aqui agora nesse formato de podcast. E eu espero que seja um espaço em que a gente compartilhe histórias de lutas, mas, sobretudo, histórias de superação, de conquistas e vitórias. Entre tantos títulos sugeridos, eu optei por colocar uma frase que, na verdade, nem é uma frase, é um modo de vida, que eu gosto de chamar de um dia por vez. Então, seja bem-vindo e seja bem-vinda a um dia por vez. Um dia por vez é, como a própria frase diz, é se viver pacientemente, calmamente, com gratidão, um dia por vez, respeitando cada segundo, compreendendo a importância desses segundos, que somados mudam a direção, transformam a vida. É quando você se liberta do passado e deixa de carregar as culpas, os medos, os ressentimentos, as cobranças pelos erros cometidos, os julgamentos pelas escolhas e decisões tomadas. É quando você enxerga o futuro e tem paciência para recebê-lo também com gratidão, sem ter que passar pela ansiedade de tentar adivinhar o que ele te reserva, o que ele vai te trazer. Então, um dia por vez é quando você gerencia sabiamente esses 3 tempos, compreendendo a importância de cada um deles e, sobretudo, quando você consegue lidar com o seu momento presente, recebê-lo como uma ferramenta que te leve ao crescimento. Eu percebo muitas vezes que as pessoas carregam consigo um passado, principalmente quando esse passado trouxe sofrimento, qualquer tipo de sofrimento. Eu, no meu caso, eu sempre paro para fazer os questionamentos dos erros. Eu faço a contabilidade e fico fazendo o balanço entre os acertos e os erros. E normalmente os erros pesam mais, óbvio. E muitas vezes também esses erros acabam determinando não apenas o rumo que eu estou tomando, como me definindo como pessoa. Então, quando eu parei no final de 2023 para entender que enquanto eu não me desligasse desse passado e não parasse de me punir por esse passado, e quando efetivamente eu passasse a respeitar esse momento que eu vivo e usasse o presente para transformar e mudar a direção, eu comecei a perceber que a gente consegue se desvencilhar de tudo isso e projetar uma vida nova. Então esse espaço ele diz muito mais sobre transformação, sobre consciência, do que uma lição de vida. Aqui não é um espaço onde eu tenho a pretensão de te ensinar a viver. Eu quero só compartilhar experiências. Falar de erros, de defeitos, de quedas, mas falar também do que deu certo, das conquistas e incentivar a elevação dos pensamentos bons para que eles conduzam a mim, a você e a todos num caminho melhor.
Talvez eu esteja desenvolvendo o meu lado espiritual e essa consciência naturalmente entre no momento em que eu precise dessas respostas e que eu esteja buscando essas respostas. Então, se você também estiver buscando essas respostas, bem-vindo a Um Dia por Vez. Chico Xavier nos disse que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Pois bem, esse é o meu convite para que a gente então deixe o passado onde ele está, agradeça por ele ter nos ensinado, agradecer as experiências vividas que são referências para esse presente e que a gente comece a partir de agora então a escrever uma nova história ou um novo capítulo dessa história. Eu assisti esses dias pela 1000ª vez o Comer, Rezar e Amar e eu ouvi uma frase que me parou para pensar e eu quero falar aqui sobre ela, que é: temos que aprender a escolher nossos pensamentos da mesma forma que escolhemos nossas roupas todos os dias. Parece uma tarefa fácil, mas não é. Eu tentei esse exercício, tá? Eu tento, mas de fato a gente filtrar, excluir os pensamentos ruins que são tóxicos e que acabam nos levando à autossabotagem é muito difícil. Colocar só aqueles pensamentos importantes. Porém, depois de ouvir isso, eu fiquei pensando que se é possível, então que a gente todos os dias se vista com a melhor roupa, se possível com um traje de gala e caminhe para uma vida cheia de luz, uma vida de conquistas, uma vida de vitórias. Que a gente vista o melhor pensamento, porque não é fácil você alimentar os bons pensamentos. É muito mais fácil você acreditar em todas as porcarias que nos dizem e a gente acredita muito fácil nas coisas ruins. Quer dizer, a gente acredita muito mais nos defeitos e no final a gente acaba mais trabalhando os defeitos, não na melhoria para que eles se tornem qualidades. A gente acaba reforçando os defeitos e esquecendo de olhar com carinho para as qualidades, para aquilo de bom que a gente tem. E então eu queria te chamar a atenção para esse detalhe, onde você comece a se enxergar e a se valorizar e deixar um pouco de lado todas as cobranças, todos os julgamentos que as outras pessoas fazem. Porque no final a vida é nossa, o comando é nosso. Tem muito mais a ver com aquilo que a gente quer do que com aquilo que os outros querem. E quando a gente permite que o outro ou os outros controlem a nossa vida e digam quem de fato nós somos, eu acho que esse é o processo de perdição, onde a gente realmente perde o foco no nosso objetivo, quando a gente deixa de enxergar com clareza o que de fato a gente quer para a vida. E aí a gente começa a lutar por uma vida que foi idealizada por alguém e não pela vida que a gente de fato quer construir. Um dia por vez, ele surgiu na necessidade que eu tive de me libertar, não apenas desse passado, como dos julgamentos. Acordar um dia e falar: pera, eu posso fazer isso direito, mas eu vou fazer por mim e não pelos outros. Eu percebo que quando a gente fica muito focada na opinião dos outros e deixa de viver a própria vida, a gente começa a idealizar o padrão que a gente vê na TV, nos filmes, na novela ou nas histórias que a gente escuta.
ou naquilo que a gente julga que é uma história de sucesso. A gente esquece de avaliar ou desconhece as batalhas que cada um enfrenta para chegar onde chegou. Então, se o meu vizinho comprou um carro novo e eu não tenho esse carro, eu não preciso me diminuir e nem invejar e nem achar que ele é melhor do que eu. Porque eu não sei o que ele teve que fazer ou as coisas que ele abriu mão para poder chegar onde ele chegou. Então essas histórias a gente desconhece. E é gastar energia à toa, é gastar energia com uma história que não te pertence. Então eu penso que a gente deve começar a olhar e construir, escrever a própria história. Valorizar a sua vida, se olhar no espelho e se identificar com essa pessoa que você olha. Ou se você não se identifica, convidar essa pessoa para participar da sua vida. Traz ela de volta. Tira aquela menina, tira aquele rapaz daquele canto escuro que você colocou de castigo por tanto tempo, aquele lugar secreto que a gente coloca a gente lá dentro, fechado, escondido, encolhido, com medo, e traz de volta para a vida. Esses dias eu estava escutando um podcast que eu gosto muito, que é da Aline Sena, e um dos episódios que eu ouvi, e é tão engraçado. Eu acredito que nada na vida acontece por acaso, e talvez eu tenha que escutar aquele podcast inteiro. Eu precisei escutar, na verdade, aquele podcast inteiro, aquele episódio, para ouvir uma única frase. E foi essa frase que me causou um impacto e mudou a minha direção naquele instante e nos dias seguintes. A Aline disse: a luz só precisa de uma brecha para entrar. E quando eu escutei isso, eu permiti que essa luz entrasse, e no momento que essa luz entrou, eu enxerguei aquela menina que eu tinha colocado de castigo naquele porão escuro, aquele canto. Aquela menina estava encolhidinha, com medo, naquele canto, se culpando por erros, por culpas de passado, de decisões, pelas acusações, por achar que tinha causado um mal tão grande a si e àqueles que ela ama. E quando essa luz entrou, eu consegui resgatar aquela menina. Então, o meu convite para você é que você também permita que essa luz entre em você e promova as mudanças que você precisa. Que essa luz ela te atinja num nível e seja capaz de te preencher e te resgatar para uma vida nova. Que ela te faça entender que qualquer mudança que você desejar, ela vai acontecer. Não do dia para a noite, não de um momento para o outro, que é um trabalho, um processo lento, onde se exige paciência, calma, sabedoria, mas que toda e qualquer mudança, qualquer passo, por menor que seja, já é válido para se chegar onde se pretende, onde se precisa chegar. Então não tenha medo de dar esse passo, e se você cair também não se assuste, porque as quedas elas são essenciais para o nosso fortalecimento e para o próprio crescimento. Eu mesma já caí tantas vezes e consegui levantar todas as vezes. Tem um poema que eu gosto bastante, de um poeta, que é o Edson Marques. O Edson é bem conhecido na internet, e esse poema, Mude,
também é bem conhecido. E o início desse poema, para mim, por muito tempo, ele foi um mantra na minha vida, porque eu precisava dessa sabedoria para conduzir a minha vida. E diz assim: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Então eu te digo que nesse momento de mudança, que você enxergou a necessidade da mudança, preocupe-se com a direção. Determine para onde você quer ir, que rumo você quer dar para a sua vida. E não se preocupe com essa velocidade, com esse tempo, porque as mudanças, como eu te disse, elas não acontecem do dia para a noite. É um processo lento. Às vezes imperceptível, mas é como construir pacientemente uma casa, tijolo por tijolo. É um plantio que começa preparando o terreno, semeando, regando todos os dias, respeitando o clima, o tempo, vendo com paciência aquilo crescer até começar a dar os frutos. E alguns frutos vão cair, vão se estragar, mas o resultado ele aparece. Então, entenda que o tempo não é nosso. A gente gerencia esse tempo com a sabedoria, que é a nossa proposta de se viver um dia por vez. Então, meu amigo, minha amiga, eu te convido para esse despertar, eu te convido para essa consciência. Eu convido a todos que se liberte das culpas, dos julgamentos, do medo e que tenha coragem para enfrentar o desafio que a vida nos propõe e que tenha capacidade de agradecer por cada momento, cada oportunidade. Não feche as portas, agradeça a cada instante e faça desses instantes os seus melhores. Eu penso que a vida é uma troca generosa de conhecimentos, de experiências, onde a gente compartilha tudo isso. E por isso eu espero que esse espaço nos permita estreitar uma amizade e que essa amizade nos permita o crescimento, que não tenha cobrança, não tenha pressa, que a gente não se julgue, porque verdadeiros amigos compreendem falhas, respeitam os defeitos, se acolhem e se amam. Eu estou na crença do amor pelo amor. No amor que a gente dá, sem pensar se ele volta, porque ele volta, mas a gente não pode amar ou ceder o amor pensando apenas no retorno. E a gente só consegue fazer isso quando a gente se olha mesmo com tanto carinho e tanto amor, que a gente se dá amor. Para a gente querer o amor do outro, a gente precisa primeiro se dar amor. E, igualmente, não menos importante, a gente precisa aprender a se perdoar. Porque quando eu penso que eu preciso do perdão do outro, mas eu não consigo me perdoar, tá errado, né? Eu preciso aprender a me perdoar. Porque só dessa forma eu vou conseguir tornar essa caminhada um pouquinho mais leve. Eu vou conseguir esvaziando aos poucos essa bagagem pesada que eu venho carregando há tanto tempo. Quando eu consigo tirar dessa bagagem todas as coisas ruins que só me limitam. Então, meu convite, amigo e amiga, é que a gente faça essa caminhada juntos, com maturidade, com paciência, com serenidade.
Meu nome é Jaque Freitas, eu tenho 54 anos, eu sou mãe de 4 lindos e maravilhosos filhos. Eu sou uma pessoa comum como você, não sou uma celebridade, eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou irmã, sou amiga, sou uma pessoa como outra qualquer. E vou ser sua anfitriã a partir de agora nesse espaço. E eu espero te ver em breve no próximo episódio. Muito obrigada pela paciência, por sua companhia, pela atenção. Muito obrigado por ter me permitido falar com você, por ter me cedido esses seus preciosos minutos para me ouvir. Eu vou encerrar esse nosso primeiro encontro com uma saudação, e quem me conhece sabe que eu sou a mulher do Namastê. Eu gosto muito desse cumprimento e eu vou terminar dessa forma, com o meu eu interior saudando o seu eu interior. Muito obrigada. Namastê.